feliz. Mais uma vez, Deus abençoe todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos muito felizes pelo fato de estarmos aqui também ouvindo esse hino muito especial. Agradecemos a Ti por tudo que tem feito por nós. Eu creio que é uma das coisas que devemos estar constantemente lembrando e expressando é agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, está fazendo e vai fazer em nosso favor. Pois bem, nós quarta-feira começamos um tema intitulado Controlando a Mente. Hoje estaremos falando a continuação desse tema, para que todos possam ter uma libertação mental porque o que está na mente é que vai direcionar você na sua vida. O que está na mente vai te colocar no céu ou no inferno. Então temos que saber o que está dentro da nossa mente e abortar o que nos mata e está na mente. Então eu penso que é uma série, se Deus nos ajudar, estaremos falando hoje e possivelmente em outras ocasiões, penso eu, né? Gostaria de ler então com vocês no livro de Jeremias 17 e versículo 9. Jeremias 17, 9, onde temos a seguinte leitura: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Oramos. Amado Senhor Jesus Cristo, estamos muito gratos por todas as coisas, também por esses cânticos maravilhosos, pelo Teu povo que está aqui nessa manhã, e cremos que Tu tem algo especial para repartir para nós, porque nem só de pão vive o homem, mas vive da palavra que sai da Tua boca, Senhor. Nossa alma, nosso espírito necessita desta palavra. Fala conosco, alimenta Teus filhos, opera Teus sinais, Tuas maravilhas, glorifica Teu nome e nos ajuda nessa manhã mais uma vez, te rogamos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Podeis sentar-nos. Então, tomando a sequência desse tema, temos que observar uma coisa, que quando a palavra de Deus nos fala de coração, não está falando do músculo que bombeia sangue, está falando da mente humana. Porque o músculo que bombeia sangue não é pensante, então ele não faz outra coisa a não ser bombear. Agora aqui está falando do coração, que é um perverso e é enganoso. Esse chama-se a mente humana. Então, a mente humana é algo mais enganoso, a Bíblia diz, do que todas as coisas que você possa conhecer. É o que está no topo do engano, é a mente, a tua mente. Veja, e ainda a tua mente, a minha mente, é uma coisa perversa. É terrível a mente humana. Aleluia. Então,
na mente humana, ela é uma espécie de ventre, veja, onde é gerado sementes que a mente recebe por meio de informações que se alojam aí. E assim como uma mulher natural, ela deve guardar o seu ventre para que não entre no seu ventre sementes erradas, né? Porque se entrar uma semente errada, isso logicamente será gerado e trará à existência um ser. A mente deve ser guardada da mesma forma, protegida, para que não entre nela sementes malignas, porque como é um ventre, isso vai gerar e produzir. Então, tudo o que tiver na minha mente ou na mente do homem, veja bem, vai se expressar em atitudes, em palavras, em sentimento, tanto do bem como do mal. Tudo provém da mente humana. Por isso a Bíblia nos diz para guardar a nossa mente. Ela tem que ser protegida. Em Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não esse. Porque dele procedem as fontes da vida. Da mente procedem as fontes da vida. Por que tem que ser guardadas essas fontes? Para que não produzam morte. Aleluia. Porém, como poderá ser feita uma mudança na mente do ser humano quando essa mente já está contaminada por sementes mundanas ou sementes malignas? Veja, quando uma mente está contaminada, isso vai tirar o direito da pessoa entrar no reino de Deus. O que está na mente é que te coloca no reino ou te tira do reino. Aí está o caminho da vida ou da morte. Como diz em Mateus 15, 18, mas o que sai da boca procede do coração, o qual é a mente, e isso contamina o homem. Então, dependendo do que se fala, contamina quem ouve aquilo ou recebe aquilo. No verso 19, porque do coração procede os maus pensamentos. Então aqui a Bíblia está mostrando que o coração é a mente. A mente sai os maus pensamentos, da mente vem morte. Então a morte vem da onde? Por meio da mente. Vem os adultérios, vem a prostituição, vem os furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, de uma mente contaminada, que ela está cheia dessas sementes, vai produzir esses atos que tiram a pessoa de entrar no reino de Deus. Veja bem, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, os atos são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glotonaria e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja que essa é uma pessoa contaminada, e a sua mente está contaminada e logo vai se manifestar em atos. Então aquilo que elas têm na sua mente, tira ela do reino de Deus. Deixa ela num outro reino aí. Então as obras da carne são, na verdade, as obras da morte, né?
São as obras da mente sobre a carne. A carne não se expressa sozinha, ela precisa de uma mente. Então, o que está na mente, ela vai se expressar. Então, sempre o que está na mente do ser humano será manifestado de alguma maneira. E a mente, ela é enganosa. Ela traz morte. Então, onde está a morte? Na mente. Por isso morremos, porque estamos com a mente, com a morte. Está lá. Ela traz morte, a Bíblia diz isso. Veja, Provérbios 14, 12. É um caminho que ao homem parece direito, parece certo o caminho, mas no fim dele são caminhos de morte, ou da morte. Então, da própria mente pode vir vida ou morte. Depende do que está colocado aí dentro. Depende do que foi semeado aí e aceito pela mente. Você decide o que recebe ou não. Veja, você tem controle sobre a sua mente. A sua mente engana você, dando sugestões erradas. Você sabe que você tem controle sobre a mente. Mas se a mente lhe controlar, como ela pode lhe controlar? Quando ela recebe autorização de tua parte para receber sementes erradas. Por isso estamos aqui para sermos libertos da semente da morte. Veja, a semente da morte, ela cresce e produz morte. Porque a morte um dia foi semeada em nossa mente. E Jesus Cristo, ele morreu para que tivéssemos condições de sermos salvos da morte. Ou porque ele morreu? Pelos nossos pecados? Sim, aleluia. O pecado gera morte. O pecado é uma semente que entra na mente, e se ela é aceita na mente, produz morte, produz separação entre você e a vida. Então o pecado traz morte, pecado é incredulidade na palavra de Deus. E quando essa incredulidade penetra na sua mente, ela fará com que você atue conforme o mundo. O mundo está na morte, eles atuam como mortais, como pessoas mortas. Então somente é uma maneira de sermos salvos e libertos da morte, conhecendo e recebendo em nossa mente a verdade. E há somente um tipo de verdade que existe, o qual é a palavra de Deus. Jesus disse em São João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando estamos com a nossa mente contaminada, veja bem, pelo mundo, pela instrução que o mundo lhe concedeu e você assimilou aquela instrução, sem pelo menos passar por um filtro, então estamos mortos quando recebemos isso. No livro de Efésios, capítulo 2 e verso 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, estávamos mortos com as ofensas que estávamos na nossa mente. Porque o que está na nossa mente eram ofensas contra o próprio Deus. No verso 2, em que noutro tempo, ele está falando aqui para crentes, em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. O curso desse mundo está estampado hoje, naqueles dias era de uma outra forma, mas também agia. Andaste segundo o curso desse mundo. Quem dita o curso desse mundo? Quem dita?
Onde você tem acesso para saber qual é o curso desse mundo? Você tem acesso pelas informações? Você tem acesso pela internet? Você tem acesso por meios eletrônicos? Você tem acesso pela visão, pela audição? Aleluia. Então, no outro tempo andasse segundo os ditames ou a forma de informação e de vivência do mundo. Segundo o príncipe. Então, o mundo é regido por um príncipe das potestades do ar. Então, esse príncipe disseminou a sua maneira que as pessoas deveriam viver. E ele disseminou nas mentes para que eles andassem segundo aquilo que ele proporcionou para a humanidade. E ele continua, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Olha, os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A carne somente pode se manifestar quando a mente produz o desejo para que a carne se manifeste. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, estávamos mortos, a Bíblia diz. Veja, com a mente contaminada pela palavra, ou pelas informações, ou pelas doutrinas que o mundo tem dito para a humanidade viver. Então, o mundo em si vive sob os ditames do príncipe das trevas. O que não é ensinado na internet é ensinado na escola. Se não é ensinado na escola, é ensinado na faculdade. É ensinado e a pessoa vai se adequar àquilo, e a mente vai ficar aquilo, e ela vai agir de acordo com aquilo. Ele é o príncipe desse mundo, e o mundo tem que andar de acordo com ele. Então aqui a Bíblia diz que vivíamos como mundanos, cheio de morte, porém iludidos que tivéssemos vida. Essa é a tática do inimigo, de iludir você, pensando que você está aproveitando a vida, na verdade você está morto e não sabe. Então fazíamos a vontade dos pensamentos, dos quais foram injetados em nossa mente e o recebemos. Então você sempre fará aquilo que estiver sido injetado em sua mente, que você o recebeu. Nós temos na Bíblia Sagrada um homem chamado Nicodemos, que era sacerdote, pastor, líder religioso dos seus dias, uma pessoa boa, veja bem, uma pessoa boa para os padrões daqueles dias. Porém, para Deus ele estava morto em delitos e doutrinas pecaminosas. Estava morto por pensamentos e ensinamentos religiosos. Um bom homem morto. Um bom homem condenado a ir ao inferno. Você sabe que no inferno vai ter muitas boas pessoas. Boa para os padrões humanos, porém Deus não trata com boas. O assunto dele é a sua palavra. Então veja que Nicodemo estava enquadrado nisso aqui. Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Então Nicodemos estava num sistema religioso, dos mais abençoados. E não era uma igreja depravada como vemos hoje. Era uma igreja muito bem santificada. Uma igreja que ninguém podia dizer nada daqueles crentes.
Porém, eles estavam andando sob ensinamentos injetados que não era a palavra. Era a palavra misturada com ensinamentos de homens. Então, o que a pessoa é ensinada, isso vai produzir ou vida ou morte. E se você recebe um ensinamento, se esse ensinamento é de morte, vai produzir morte. Ensinamento de morte é o ensinamento contrário da vida. E a vida somente está em Deus e sua palavra. Então Nicodemos estava enquadrado bem aí. Ele estava perdido na igreja. Eu imagino quantos perdidos temos sentado hoje nos bancos da igreja. Nicodemos, sendo um homem bom, santo aos padrão daquele dia, perdido. Orava todo dia, perdido. Cantava todo dia, perdido. Lia a Bíblia, perdido. Por quê? Porque em sua mente havia coisas misturadas, coisas do maligno misturadas na sua mente, misturados em seus pensamentos. Então seus pensamentos não eram corretos e produzia algo incorreto aos olhos de Deus. Porém, como ele sendo humilde, pelo menos sincero com ele mesmo ele sabendo que era líder e estava ali na igreja e estava fazendo as coisas que supostamente eram corretas, havia algo dentro dele que ele dizia: você não está bem. Você não está bem. Ele sentia que mesmo ele na igreja, ele não estava salvo. Que ele estava ali, mas algo não estava batendo bem. Ele não conseguia saber o que estava errado, porque o falso ensinamento cega o entendimento da pessoa. A pessoa fica pensando que está certa e não aceita nada, mas algo havia nele, possivelmente eleição de Deus aí dentro. E foi até Jesus: que devo fazer para ser salvo? Que devo fazer para entrar no reino? Jesus, de certa forma, eu penso que se admirou a humildade dele, um líder querendo saber como ser salvo. Que ele sentia que não estava salvo, sentia que ele não estava bem. Então Jesus lhe deu o remédio da salvação. Disse para ele: vou lhe dar aqui a receita. Tome isso. Tome esse remédio. Chama-se nascer de novo. Ele não entendeu nada. Ficou sem saber o que pensar. Veio as ideias: como posso nascer? Isso é impossível. Eu sou um velho? Como vou voltar? Como é isso? Somente começou a dar um turbulhão. Eu acho que Jesus é meio doido. Ninguém pode nascer de novo. Eu estou para morrer, não para nascer? Ou será que ele está pregando espiritismo? Quando eu morrer eu nasço de novo? Possivelmente passou pela sua mente um monte de coisa. Então veja que a palavra nascer de novo, ela tem sido muito mal interpretada por Nicodemos. Tem sido muito mal interpretada pelo sistema religioso. Tem sido muito mal interpretada por todos os tipos de crentes, inclusive os que se dizem da revelação da última hora. Há muitas teorias sobre o novo nascimento, como isso funciona: novo nascimento é assim, novo nascimento é assado, quando tu vai para as águas, quando você deixa de tomar chimarrão, quando você... um monte de bobagem. Isso não é novo nascimento. Veja, Jesus disse em São João 3,3, disse assim: Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Ele vai ver uma igreja, ele vai ver uma associação de pessoas,
Ele vai ver uma construção, vai ver programas, vai ver isso, vai ver aquilo, mas não vai ver o reino de Deus. Porque a palavra não pode ver é não entende, não compreende corretamente. Então aquele que não compreende corretamente não pode estar no reino. Tem que haver uma compreensão exata da palavra de Deus. Se não tem uma compreensão exata, vai ficar sem entender nada. Então, se uma pessoa não consegue entender, é porque ela está, de certa forma, enganada. Porque recebeu outras informações diferentes. Então ela não consegue entender. O novo nascimento, na verdade, é um processo e tem um curso na vida dessa pessoa. Quando ela toma a palavra, toma Cristo, primeiro passo para que ela chegue a uma mudança, um novo nascimento. Então, quando a pessoa aceita a fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, então quando ela ouve, ela toma uma decisão de seguir a Cristo. Ela tem a compreensão, ou compreende a necessidade de ser liberta, veja, de ser salva, e vai então, toma o batismo nas águas, levando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela agora tem esse pequeno entendimento, que ela precisa de libertação. Então, quando ela faz isso, aí começou um processo para que ela venha chegar ao novo nascimento. Veja, e receber então, depois do novo nascimento, o batismo verdadeiro com o Espírito Santo. Veja, o batismo com o Espírito Santo é um selo, é algo que é como perdão, como algo que está pronto, então é selado que aquilo está pronto. Então, enquanto a pessoa não entrar nesse ponto, Deus nunca sela essa pessoa. Não tem como selá-lo. Não está pronto. Vamos nos colocar em pé um momentinho, irmãos. Você poderia abrir a Bíblia, se você tem aí, Ezequiel 36, nós vamos ver o processo do novo nascimento. Veja, porque queremos entender, queremos compreender, queremos ter uma mente que se equilibra dentro do entendimento de Deus. Ezequiel 36. Tem Ezequiel na sua Bíblia? Então, começando no verso 25. Que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Veja que essa água vem purificar a mente da pessoa. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e o observeis. Podeis assentar. Aqui está a chave. Vamos ver o que o mensageiro nos fala na mensagem, a personificação do cristianismo. Parágrafo 111, ele diz assim: então Deus teve que te dar um coração novo, não um remendado. Um coração novo. Esse é seu intelecto com o qual você pensa.
um novo modo de pensar. Você só pensa de acordo com o que está dentro da sua mente. Você não vai pensar uma coisa que não está ali. Você só vai pensar do que aquilo entrou aí dentro. Então aqui está falando do novo modo de pensar, porque o velho tem que ser tirado. Então quando ele te dá um novo modo de pensar, logicamente dá a impressão que Deus troca de cérebro. Não estamos falando aqui de cérebro. O cérebro é um mecanismo para controlar esse corpo. Nós estamos falando da mente. A mente é a parte espírito do homem, que controla o cérebro, porque o cérebro faz se cumprir os atos do que está na sua mente. Continuando. Você dirá, sim, correto, a Bíblia parece tão racional agora. Eu não acreditava naquilo que estava escrito. Agora eu creio. Agora, aí está seu grande reavivamento. Vem, e eles dizem, sim, claro, eu não quero ir para o inferno, eu quero aceitar Jesus. Tudo bem, isso é bom. Esse é apenas o seu primeiro. Então ele disse, depois disso, depois dele prometer um coração novo, ele diz, então te darei um novo espírito. Uau! Uma troca de espírito. O que é isso? Um novo desejo. Porque o que está na mente produz desejos. Se na mente você tem alguma coisa má, vai produzir um desejo má. Por isso que vem o adultério, porque a mente diz que o adultério é bom e sente o desejo. A prostituição é bom, porque você aceitou aquela e ele vai produzir desejo. Assim, quando uma pessoa tem a mente de Cristo, vai produzir o desejo de Cristo. O que está na sua mente vai produzir, queira você ou não. Você é controlado pelo que você deixou entrar na sua mente. Então, receber o novo nascimento é uma série de acontecimentos que começa com receber um novo coração, né, que é a sua maneira nova de pensar, e em seguida um novo espírito, né, que vem através da sua nova forma de pensar. Então você agora está pensando novo, corretamente, vai produzir um desejo agora correto, de acordo com o plano original de Deus. Veja, esse espírito são os seus desejos. Então você agora tem a mente boa, desejo correto, vai atuar corretamente. Então, finalmente, você está pronto para que o próprio Espírito de Deus venha e habite e tome o controle de tudo na sua vida. Então, uma obra consumada. Louvado seja Deus. Então, uma mente, que é um coração novo, uma nova forma de pensar, vem pelo ouvir. E o ouvir e receber a palavra original. Então a mente faz parte do espírito do homem. E a mente somente recebe coisas em forma de espírito. Porque o espírito não toma coisas naturais e materiais, sempre em forma de espírito. Jesus fala sobre isso. Ele disse, as palavras que vos tenho dito são espírito. São João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então veja que a informação que vem de Jesus, ela entra na sua mente em forma de Espírito e se aloja aí. E produz vida. Então a informação errada também vem em forma de Espírito. Então se as palavras de Deus são Espírito, as palavras são informações que você recebe na sua mente. Veja bem. E quando essas palavras vêm do mundo, elas também vêm em forma de espírito. Você, por exemplo, está olhando uma coisa pornográfica.
Você pode estar na tela vendo essas coisas, mas ela está entrando na sua mente em forma de espírito. Assim como você está me ouvindo aí, só entra na sua mente o que você me ouve em forma de espírito. Uma pessoa endemoniada, ela fica nesse estado, possuída por espíritos, por receber primeiro a informação desse espírito. O espírito lhe traz informações, lhe traz coisas, e a pessoa começa a aceitar aquelas coisas da sua mente, e aquela informação é o próprio espírito que está entrando nela. Então todas as informações que ela recebe no espírito, é espírito, e entra na sua mente, e ela fica controlada por aqueles pensamentos que o espírito lhe deu. Então o espírito tem controle na sua mente e tem controle na sua vida. Então veja, nunca esqueça isso. Você atua sempre de acordo com as palavras ou informações que você deixou entrar na sua mente. Por isso Paulo, em certa ocasião, ele diz assim: para nós protegermos a mente com um capacete de salvação. Um capacete para que não entre informações que não nos servem. Na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, 55, o mensageiro nos diz assim: ali é onde começa a batalha, em sua mente. Ali está o diabo para encher a sua mente, e Deus também quer lhe proporcionar que você também abra a porta para receber a sua palavra. Então ali a mente dá um conflito. Recorde, isso não é ciência cristã, o qual ensina que a mente é sobre a matéria. Isso não. A mente aceita a vida. Como? O qual é a palavra de Deus. Então, se você quer vida eterna, você primeiramente tem que abrir a mente e receber a palavra de Deus. E quando entra a palavra de Deus na sua mente, então você está recebendo vida e vida eterna. Veja, o qual é a palavra de Deus? E desta palavra sai a vida. Não são seus pensamentos o que o faz, mas é a palavra de Deus que é trazida pelo canal dos seus pensamentos. Não é o pensamento como ensina a ciência cristã e assim por diante. Porém, a sua mente aceita, capta a palavra e aceita, absorve. E porque a coisa é controlada a mente, é controlado pelo seu espírito. E seu espírito capta a palavra de Deus, e essa é que contém a vida, e esta palavra traz vida a você. Ó irmão, quando sucede isso, quando a vida vem por esse canal a você, então a palavra de Deus é manifestada em você. Veja, vai se manifestar também em você, em ações e coisas. Como disse Jesus em São João capítulo 15, se estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Assim como as palavras da maldade estão na mente, produzem o mal e produzem obras maléficas, quando você tem a palavra de vida, também vai se manifestar vida, poder de Deus, e todas as coisas vão começar a acontecer também sobrenaturalmente. Então a mente aceita a vida ou a morte. Então vamos ver esse processo para chegarmos aí. Como acontece? É um processo simples, mas muito pouco alcançado. Você quer abrir a Bíblia sentado aí mesmo? Mateus 12. Mateus 12, verso 43 em diante. Diz assim:
E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí, e voltando acho-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros, de antes. Assim acontecerá também a essa geração má. Veja que a Bíblia nos fala aqui de uma geração má. A geração má que a Bíblia está falando, que é das piores, é essa que nós vivemos. É a mais malvada, mais perversa. Mentes perversas. Tá? Então aqui está, a Bíblia nos relata o caminho para o novo nascimento. Aleluia. E o que na sua maioria dos casos também é onde acontece o impedimento desse novo nascimento. Há um processo de 3 fases para você ficar com a mente nova. Aleluia. Ou ficar com a mente de Cristo. Chama-se justificação, santificação, aí vem novo nascimento e batismo com o Espírito Santo, porque o novo nascimento está bem no final da santificação. Tá? Então, aí quando a pessoa está no novo nascimento, está com a mente nova, desejos novos, o Espírito Santo vem e toma conta ali. Então, são 3 etapas da graça de Deus no indivíduo, na pessoa. Então, quando uma pessoa ouve a mensagem do seu dia, recebe a Jesus Cristo agora, né? E a sua mensagem, recebendo, ele vai e se batiza. Toma o batismo em nome de Jesus Cristo, o batismo original cristão. Então, quando ele faz isso, imediatamente essa pessoa está justificada. Quando ela aceitou essa primeira fase, quando Deus colocar o olho naquela pessoa, ele não vê mais o passado dela. Sumiu o passado. Mesmo Deus não vê mais o passado dela. Acabou. Só nós enxergamos que somos melhor que Deus, né? Então, tem uma capacidade tremenda de ver o passado dos outros. Deus não vê mais. Deus é cego, né? Nós enxergamos. Mas para você entender, ela tomou essa decisão, foi correta. Tudo que ela fez para trás é anulado, é arriscado. Deus não tem conhecimento mais daquilo. Então o que acontece? Essa pessoa está agora pronta para o segundo processo, que se chama santificação. Esse processo de santificação é o processo de limpeza de mente, de lavagem de mente. Muitos disseram que eu lavo as mentes. Oh, graças a Deus, sou um bom limpador de mente. Lavo tudo que é mente suja, que quiser ser lavado, eu lavo. Aleluia. O processo de santificação é que limpa a mente. Então veja, o homem pode ser, quando se fala homem, homem e mulher, o homem pode ser limpo do pecado. Uma pessoa, você conhece, às vezes você vê pessoas no mundo, são pessoas que não fazem mal, você vê que eles não fazem nada de errado, não são nem cristãos, né? Aleluia. E muitas vezes dentro da igreja você vê pessoas que são limpas, né? Que são pessoas corretas, você não vê nada que possa dizer, aquela pessoa isso, aquilo, não presta, não vê, uma pessoa boa. Mas todavia, olha aí, presta bem atenção, eu sei que eu vou pegar você aí. Muito bom, mas lá na sua mente, você está pensando em pecar. Porque você viu uma coisa pornográfica ali, tu vê uma conversa suja ali, e ficou lá na mente. Então você está assim, parece um santo, uma mente trabalhando a 1000, né? Veja, ainda que essa pessoa, sendo homem ou mulher, né, tenha uma moral muito boa,
Porém, aos olhos de Deus, ele é imoral, porque a sua mente está contaminada. Veja, quando uma mulher é imoral aos olhos de Deus, e até aos nossos olhos poderíamos dizer, ela se porta mal, se veste mal, mostrando as suas vergonhas, né? E quando o homem está com a sua mente suja, ele é um bom homem, e passa aquela mulher imoral, que esqueceu quase todas as roupas em casa, mesmo com frio, e o homem bom, veja bem, o homem bom vê a mulher passando e os olhos vão acompanhando. Por quê? Porque a sua mente está suja. Está com vontade de pecar. Tem desejo de pecar. Então, o desejo que ele tem é porque a sua mente está suja. Porque quando há um novo nascimento, muda seu desejo, ou fica outro tipo de desejo. Então, vice-versa, às vezes a mulher também passa um garanhão, uma boa mulher, às vezes uma boa esposa, mas os olhinhos. E às vezes o marido, para de olhar. Não, eu só estava vendo o sapato. Né? Ou vice-versa, né? Quem está olhando? Não, eu estava olhando, como é feio, né? É, bem feio. Mente suja. O Espírito Santo não está ali, irmão. Boa pessoa, bom crente, sem Deus, né? Então estão sujos, suas mentes sujas e perversas. Trabalhando e pensando como fazer perversões. Então o processo de santificação é um processo de limpeza. Em São João 17 diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Então o que nos santifica é a palavra, e a palavra de Deus. E essa palavra, ela vem em forma de espírito para se alojar na tua mente e espírito. E quando ela se encontra lugar ali, então ela vai começar também a trabalhar agora para limpar tudo aquilo. Então você, como pode ser santificado? Você recebe a santificação pelo ensinamento. Você escuta agora a palavra de Deus e aceita a palavra, porque só escutar, pode entrar aqui, sair aqui, não fez efeito nenhum. Mas você o escuta e a recebe na sua mente. Então, sendo a palavra de Deus, em primeiro lugar, um poder, a palavra de Deus é um poder, o poder de vida, porque tem o poder da morte, que não é a palavra de Deus. E quando essa palavra de vida e de poder tem acesso na sua mente, ela começa a tirar da sua mente o poder do pecado, o poder da morte. Começa a abortar as velhas informações alojadas aí. É a única maneira. Então, quanto mais você der acesso à palavra de Deus e se protege atrás dela sobre qualquer tipo de questão, e não faz nada sem estar escondido na palavra, então sua mente começa a ficar liberta. Eu sempre digo, tu quer ver uma pessoa liberta, totalmente liberta? Ele não mente mais. Ele tem total controle. Não mente mais. Você já viu uma mente assim? Já viu alguém assim? Que não mente mais? É duro, né? Só peguei um pontinho aqui só para mostrar. Por que mentimos? Porque recebemos do pai da mentira
como semente, e aprendemos e praticamos. Não é o diabo o pai da mentira? E ele coloca essa informação como semente e aprendemos rápido, até pequenininho, aprende rápido. Essa coisa para sair daí, mas é esse processo, porque está na mente. Aleluia. Então veja pelas escrituras que nós lemos, toda pessoa quando ela vem a Cristo, não importa quem seja, ela tem um espírito maligno nela. Por quê? Porque ela recebeu do maligno algo em sua mente. As palavras que esse maligno lhe deu, as palavras de instrução que ela recebeu, estarão na mente daquela pessoa. Então ela tem um espírito maligno pela própria situação de receber aquilo que o maligno lhe disse. Muitas vezes até de forma meio angelical ele apresenta coisas. Aleluia. Veja bem, as palavras são espírito. Eu quero que você veja bem, a internet tem abundância de palavras desses espíritos para encher a mente da pessoa. O diabo quer ter o controle da sua mente através daquilo que ele prega, para que você venha fazer a vontade dos pensamentos que foram direcionados para você fazer, que foram colocados na sua mente. Então veja, ao mudar a forma de pensar, então está na verdade você lançando a velha forma de pensar fora, né? Então quando aquela pessoa vem a Cristo, ela tem um espírito maligno, mundano, pode ser uma pessoa aparentemente boa, mas ela está encruada com informações diabólicas. Então quando essa pessoa vem a Cristo e entra no processo de santificação, e ela abre o coração para a palavra de Deus, veja bem, então aquele espírito demoníaco sai da pessoa, porque a palavra vai entrando, vai tomando lugar na sua mente, e aquelas informações e toda a força daquela informação maligna sai, porque um espírito sai da sua vida. Então o que está acontecendo agora? Está havendo uma mudança de mentalidade nessa pessoa. Então você logo vê aquela pessoa se portar diferente do que ela se portava, né? Logo você vê aquela pessoa se vestir decentemente, né? Começa a falar corretamente, começa a agir totalmente diferente do que ela fazia, porque está recebendo informação de como deve se proceder, e ela vai recebendo aquelas informações e vai deixando aquilo tomar controle da sua mente. Logo essa pessoa está uma pessoa santa. Você vê assim, olha, uma mulher santa, caminha como um santo, fala como um santo. O homem também, mesma coisa. Então recebe talentos de Deus, né? Aí começa a exercer seus talentos, recebe dons de Deus, né? Aleluia. E todos conhecem agora aquela pessoa, é uma crente. É um crente, olha só, tremendo. Era bandido, era ladrão, era traficante, era drogado, era todas essas coisas, né? Você sabe que a droga é uma ilusão que o diabo mete na mente. Você quer viver bem? Tome droga. Você vai ter uma outra... O diabo entra na mente, a pessoa aceita, vai tomar droga. Tem pessoas que o diabo diz tem enforca, ele se enforca. Mas agora a pessoa está crente, está vindo aos cultos, está atuando, todo mundo está admirado, vamos dizer, era uma pessoa que não valia nada. Agora olha só que beleza, que talento, que coisa maravilhosa, Jesus transformou essa vida. Na verdade ela está em processo ainda. E aí, bem aí, a maioria dos casos é onde é cometido um grave erro. A pessoa se sente bem, logicamente,
sente as bênçãos de Deus, amém, né? E logo se sente autoconfiante. Aí está um problema, que aí o diabo não consegue desvirtuar, aí ele vai concordar com você. Ele vai novamente dar uma putucada para ver se acha uma porta, e ele diz assim: não tem crente melhor do que você. Olha, você é melhor que todas as outras aí. É verdade. Olha, tu é melhor que todos os outros. Obrigado. Nisso eu concordo contigo, Satanás. Eu sou mesmo. Autoconfia. Estou tão tremendo de santo que agora eu só vejo defeito nos outros, porque eu sou tremendo, né? Aí o diabo pega a pessoa. Autoconfiança. Ele crê então que tudo está bem, que agora ele é o máximo, né? O diabo diz: tu é o máximo. Não tem. Você, viu, irmão Vanderlei, tu é o máximo, agora tu está... É uma artimanha do diabo. Eu tenho que conseguir esse crente de volta. Então, combater agora não adianta, agora eu tenho que exaltá-lo. Aleluia. Então, quando ele crê, eu sou tremendo, eu sou melhor que todo mundo, ele começa a relaxar. Já não está mais ouvindo a palavra como ele ouvia, porque ele já é tremendo. Para que está escutando o culto toda hora? Ele já é tão eleito, é um eleitão. Ele não tem nem mais tempo para Deus, né? Aleluia, para cultuá-lo. Já tudo é meio choramingado, né? Não tem tempo para adorar a Deus, meditar em sua palavra. Quando Jesus diz: examinar a Escritura, meditar na palavra dia e noite, porque para não dar abertura para outras informações que vão te matar. Então, essa pessoa está tão autoconfiante, e eu já vi isso muito no crônico de ver. Ela se torna tão autoconfiante que crê que pode ver tudo o que quiser na internet e que não vai lhe atingir. Que pode se relacionar com qualquer tipo de pessoa que aparecer e falar coisas sujas, que não vai acontecer nada, porque ele é tremendo ou tremenda. Ali o diabo já tomou posse, já abriu a porta. Veja, aí é o que Jesus disse. Eu estou falando para esse tempo. Veja, a sua mente ficou limpa. Dos espíritos. Mas agora aquela pessoa relaxou, deixou baixar a proteção e começou a tomar posse de todas as informações que o diabo estava dando, e começa a receber espíritos de novo. O primeiro que vem é aquele que saiu. Ele vem e você vai e começa a receber outras, assimilando a sujeira mundana. Veja, palavras mundanas. Você já não filtra nada e deixa cair a proteção. Então aquele espírito que um dia estava na sua mente pela informação que você deixou ele entrar, aleluia, ele volta e traz outros espíritos ainda. Pior, mais sujeira, mais podridão, mais bagaceirada, mais coisa perversa, porque você abriu, escancarou a porta da sua mente para receber tudo que a internet lhe dá. Ou lá o que quer que seja que dê, mas eu estou falando da porta pior, né? Uma das piores, não a pior, uma das piores. Não? E logo você está possuído, não só por um diabo, mas por um monte de diabos.
porque deixou entrar nas suas mentes todas aquelas coisas, e aquilo produziu desejos sujos, mundanos, perversos, porque você falhou bem aí, na autoconfiança. Então esse processo, o novo nascimento, acaba bem ali, não concluiu. Veja, não nasceu de novo nada. E nem Deus veio habitar nessa pessoa. Por essa razão você vê pessoas que estão bem crentes e de repente ficam piores do que você podia pensar, numa rapidez muito grande. Às vezes o processo de santificação levou 1 ano, quando ele muda, isso é questão de dias, semanas, meses, já está tudo pervertido. O irmão era tão santo, a irmã era tão tremenda, e agora virou uma coisa. O que aconteceu? Recebeu informações do diabo e aceitou aquilo. Aleluia. Veja que a marca da besta, que é a marca, o selo do diabo, você recebe na mente também. A marca na testa não é aqui, é lá, na mente. Quando você recebe o que o diabo lhe deu e aceitou, você aceitou a sua marca de morte. Quando você recebe algo que é contrário à palavra de Deus, você negou a fé. Aí está o problema. Então na mente você também recebe o selo de Deus. Quando você recebe a palavra e vai recebendo, ela é pouco, aquilo é o próprio selo de Deus. Esse é o selo que vem pela bendita palavra de Deus. Então veja que a palavra de Deus é um poder de libertação e mudança de mente quando você continua. Que no meio do caminho o diabo diz, não, ele era meu, vai voltar para ser meu, ela era minha, vai voltar para ser minha. Eu vou, já que entrou nessa igreja, essa igreja é meio forte, fala umas coisas meio fortes, mas eu vou enrolar ele. Vou enrolar ela. Autoconfiança. Eleito não se perde, o diabo diz. Pode fazer o que quiser. Oh, aleluia. Eleito não se perde porque ele assimila a palavra de Deus, né? Mas veja que o mensageiro nos fala na mensagem a unidade de um Deus numa única igreja. 99. Porém, a obra do Espírito Santo, o reino de Deus em você, e o Espírito Santo é a palavra, né? E Deus se assenta no trono do seu coração. É aqui, né? Onde é que é o trono do coração? Na mente que está o trono. De que forma ele se assenta ali? Deus é a palavra, então se cheio de palavra, Deus se assentou e tomou controle da sua mente. Então Deus se assenta no trono do seu coração, em sua sala de controle, onde está o controle geral do teu ser. Lá está os botãozinhos, tudo, né? Deus senta ali. Aleluia. Aí ele controla as emoções. Aí vem querer uma emoção errada, ele aperta o botãozinho. Ah, que legal, né? Que coisa boa. Né? Só a emoção certa. Aleluia. Controlando os seus poderes, controlando suas concepções e te fazendo um com ele. É o que nós lemos lá em Ezequiel. Então, quando Deus consegue levar você até o final da santificação, né, vem algumas provas, você permanece atrás daquela palavra de santificação, então Deus vem e toma o controle total agora da sua vida. E você se torna um com Ele, em companheirismo, em amor. Deus te enche de amor.
Veja, uma pessoa que tem Deus, irmão, ela é cheia do amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. É uma pessoa totalmente fora do comum, né? Nem é desse mundo, na verdade, né? Te enche de amor, te enche de poder, te enche com o seu espírito, te enche com a sua própria natureza divina. Ele muda a sua natureza carnal para a sua natureza. Então, nisso, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma obra consumada. É quando Deus toma o controle, que Ele concluiu a parte de justificação, santificação, novo nascimento, e Ele entrou aí, então você é uma obra consumada. Essa é uma pessoa que você não tem mais o que fazer. O diabo perdeu, não tem mais o que fazer com ele. Sabe? Por que o diabo matou os apóstolos? Porque não dava, com eles não dava mais. Só tinha que matar mesmo, porque não tinha mais como vencê-los. Não tem mais. Uma pessoa está assim, ele está pronto, só esperando o momento de ser chamado, o momento de acontecer o rapto, ou lá o que seja, né? Na mensagem Testemunhas, parágrafo 27, porque lembre-se, você não pode ter a mente de Cristo e a mente do mundo ao mesmo tempo. Não. Ou o mundo toma controle da sua mente pelas suas informações pecaminosas, ou você tem a mente de Cristo, a qual a palavra toma controle de todas as coisas. Você se sujeita, ou faz a mente se sujeitar à palavra. Você não pode estar no caminho de Deus, estar no seu caminho, no seu próprio caminho, e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Você tem que sair do seu próprio caminho para deixar Deus ter seu próprio caminho. Essa é a única maneira em que você alguma vez irá fazer qualquer coisa. Você tem que ficar longe dos seus próprios pensamentos, das suas próprias razões. E não tente arrazoar, apenas creia. Então, para recebermos, nós temos uma promessa, veja bem, irmão, nós temos uma promessa de um rapto, mas antes do rapto tem que ter um outro acontecimento, a transformação do nosso corpo. Aleluia. Então, antes de acontecer qualquer coisa, temos, para receber a transformação do corpo, precisa haver uma transformação de mente, porque o que está na mente vai produzir um novo nascimento. E esse novo nascimento ele vai chegar na sua idade adulta, vamos dizer, e vai ter que trazer à existência um novo corpo para que aquele novo nascido tenha plenitude para viver. Paulo diz assim: então, para nós receber a transformação do corpo, você deve ter uma transformação primeiro de mente. Então, Paulo diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, que o mundo dá informações, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja, vai na mente, renova a tua mente, na mente de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então, veja, isso significa que você poderá testar e provar, então, qual é a vontade perfeita de Deus, que é boa vontade, ela é perfeita. E Jesus disse algo, e eu gostaria muito que você chegasse a esse ponto também. Jesus disse: a minha força é fazer a vontade do Pai que me enviou. Então Jesus era forte, não pela capacidade dele, mas por fazer a vontade de Deus. Então fazer a vontade de Deus te faz uma pessoa forte. Você não vê essa pessoa um dia está bem, outro dia está mal, não. Essa pessoa não está fazendo a vontade de Deus coisíssima nenhuma. Está iludida, alguém lhe iludiu. Mas quando você faz a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Você receber a sua palavra, aceitar a sua palavra, deixar a palavra fluir aí. Então, você é forte. Veja, você vai fazer a vontade dele,
você vai ficar forte. É aquele crente que você nunca vê ele vacilar, mas também só faz a vontade de Deus. Vocês fazem a vontade de Deus? Perdão, não. Agora, o mundo, ele mente, ele te engana com as suas ideias, com as suas religiões, com as suas comunicações pervertidas, para produzir em você morte. Mas vem com a aparência de quem está vivendo, né? Lá no livro de Tiago 1, verso 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Veja, aí já entra a mente para enganar, porque o que fala a boca está cheio a mente. Sede cumpridores, não somente ouvindo e ficando... Eu sou crente, eu sou da... Mas você não vê nada. É só um sino que bate, não tem nada, só ruído. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Logo se contempla a si mesmo, vai-se, logo esquece de como era e tem que voltar para olhar de novo, né? Em muitas ocasiões nós temos ouvido, e eu penso que vocês também ouviram, alguém dizendo assim: a Igreja Católica tem mentido para o povo por meio de sua doutrina, por meio do seu ensinamento. Você já ouviu isso? Quantos já ouviram? Que a Igreja Católica mente. Nunca ouviram? Ouviram ou não? Nunca ouviram, então você não está no mundo, né? Também temos ouvido os pentecostais. Temos ouvido que os pentecostais também mentem para o povo por meio de suas doutrinas e ensinamentos. Quantos já ouviram isso? A igreja é essa, a igreja pentecostal, a igreja assembleia, a igreja não sei o quê. Estão mentindo. Porque você conhece a doutrina e sabe que eles estão mentindo sobre a doutrina. Aleluia. Veja, nós sabemos. Então, eu quero perguntar para você: os católicos crendo do jeito que estão, os pentecostais crendo que estão, estarão no reino de Deus? Estarão? Não. Nicodemos não estaria também. Sabemos que as pessoas creem nas suas doutrinas, veja, que creem nas doutrinas dessas igrejas, não estarão com Deus, nem no seu reino, nem no rapto, nem nada. O pior é, há muitos crentes também, que se dizem ser, eles dizem ser da revelação da última hora, e também negam as escrituras como os demais. Não há diferença nenhuma entre eles, o católico, o assembleiano, o pentecostal. Eu sou da revelação, mas também não aceito tal coisa da Bíblia. Mesma coisa. Aleluia. Por quê? Por que não recebem? Porque em suas mentes receberam a informação errada que o diabo lhe deu. Para se tornarem incrédulos, apesar de serem crentes. São crentes, porém, incrédulos quanto à veracidade de toda a palavra. Veja quantos negam isso. Só para salientar, para estar quase no fim. Primeira Epístola de São João, capítulo 2. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E é o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Eu tenho visto esses da revelação da última hora, que se dizem ser. Não, nós não negamos o Pai e o Filho. Então por que vocês não confessam o Filho? Por que vocês não dizem que o Filho não é o Pai? É o Filho mesmo. Ficam enrolando as pessoas, mentindo. A Bíblia diz que são mentirosos, para que a sua mente fique confusa e não leve você a lugar nenhum em questão de Deus.
Qualquer que nega o Filho também nega o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Eu confesso, Jesus é o Filho de Deus. Ele não é o pai dele mesmo, não. O pai dele é outro ser, é o mesmo ser que eu. Confessa. Não, irmão, vira e mexe, é tudo a mesma, uma coisa só. Assim. Não é, eles mentem. Tanto quanto um bom sacerdote católico mentiria. Portanto, que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. É um dualismo dos bons. Permaneceis no Filho e no Pai. São dois, não? O Filho é um e o Pai é outro. Permaneceis em ambos. E essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. Veja, como nascerão de novo se não aceitam a palavra de vida eterna que diz em São João 17:13, a vida eterna é esta. Qual, irmão? Que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e conheço a Jesus Cristo a quem enviaste. Então tem um que é o Deus, e o Deus enviou alguém, não foi ele se veio sozinho, não, ele enviou alguém. E depois Deus veio, mas o seu enviado não anulou o enviado. Em 1ª Epístola de São João 5:11, o testemunho é esse, que Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Então não receber o Filho, não tem vida eterna. Você não chega a Deus com uma ideia diferente. Os trinitários colocaram Jesus como um segundo Deus. Se existe dualismo, eles colocaram Jesus e Deus coiguais. E os unicistas disseram que o Filho é o próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso. Tudo errado. Agora, você não pode chegar a Deus sem passar pelo seu Filho, porque Deus está onde? No seu Filho. Hoje Deus está em sua igreja. Você, para chegar a Deus, tem que aceitar a igreja dele. E também 1ª Epístola, São João 5:13. E essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que criais, que tendes a vida eterna, e para que criais no nome do Filho de Deus. Então veja que é aí que o diabo muda as coisinhas. Se o sistema religioso não vai porque eles mentem, os que se diz da revelação não irão porque estão mentindo também. E logo nós vamos mostrar aonde que algumas coisas que eles mentem. Na mensagem A Contagem Regressiva de 62, parágrafo 54, ele diz assim: ele não pode mudar porque ele é Deus. Sua primeira decisão é perfeita. Ele não pode mudar isso. Ele não pode mudar o que já está feito, foi dito. Nós somos finitos, cometemos erros, cometemos todos os tipos de erros. Ele é infinito e perfeito. Sua primeira decisão é uma decisão perfeita e tem que sempre permanecer a mesma, e sabemos disso. Pai, agora ele disse: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Ele não pode mudar sua decisão. Ele disse: esses sinais hão de seguir aqueles que creem. Se a vida de Cristo está em você, se a mente de Cristo está em você, então somos participantes e fazemos as coisas de Cristo. Ele disse que esses sinais que ele fez seguirão a cada crente que nele crê. Então tem que ter a mente de Cristo para que isso venha acontecer. E ainda na mensagem O Mundo Está Novamente Caindo em Pedaços, parágrafo 196, ele diz: se a mente de Cristo está em nós, então reconheceremos que a palavra é a verdade e que ela vive bem atrás de nós. Você não pode evitar isso. Ela é Cristo. Então eu pergunto para os que se dizem falar a verdade, nessa mensagem, companheirismo através da reconciliação, quando o mensageiro faz referência a onde está a verdadeira igreja,
Não verdadeiros tabernáculos para lá e para cá, não. Verdadeira igreja de Cristo, onde ela está fundamentada na sua mente, crendo na sua mente. Jesus prometeu, parágrafo 38, Jesus prometeu aos seus discípulos vindo da montanha, disse, quem diz os homens que o Filho do Homem é? Eles disseram, uns é Moisés, outros dizem que é Elias, alguns Jeremias, porque Filho do Homem significa profeta, né? Ele disse, quem dizem que eu sou? Eu agora. Pedro parado ali disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele disse, escute, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, do filho de João, porque não te revelou carne nem sangue, não tens recebido isso num seminário, não foi alguma coisa que tu aprendeu de algum homem, nem carne nem sangue tem te revelado isso, mas meu Pai que está no céu te revelou isso. Brando está mencionando essa escritura. Agora a Igreja Católica diz que foi feito sob a confissão de Pedro. A Igreja Protestante diz que foi sobre Cristo a rocha que ele havia edificado sua igreja. Então, ambos estão errados. Por esse erro, não entram, vejam. Mas, se você nota, não foi nenhum. Era uma verdade espiritual de Deus revelado a Pedro que Jesus era o Filho de Deus, não o próprio Deus. Ele não disse, eu sou o próprio Deus. Não, o Filho. A Bíblia diz, nenhum homem pode chamar a Jesus o Cristo só pelo Espírito Santo. Amém. Sobre essa rocha, ele disse, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei minha igreja espiritual na verdade revelada, de que Jesus é o Filho de Deus. Eu nunca neguei que Jesus também é Deus, porque o nome de Deus é Jesus. Mas Deus deu esse nome para o seu filho também. O filho dele também chama Jesus. Então, se eu não aceito isso aqui, eu não estou aceitando nem o que o profeta disse. E as pessoas têm medo de confessar isso porque eles não creem. O que eles vão fazer com essa revelação do profeta? O que eles vão fazer com essa revelação aqui? Na mensagem Nomes Blasfemos, parágrafo 34, ele diz assim, agora olhe, qual era a implicância deles com Jesus? A implicância deles com Jesus foi porque ele foi um homem fazendo a si mesmo Deus. Veja, ele foi Deus, Deus estava em Cristo, vê? Ele lhes disse, não olhem para mim, não sou eu, é meu Pai. O Brando está citando essa escritura. É ele habita em mim. Agora eles estavam olhando para aquele pequeno corpo que nasceu de Maria. Aquele não era Deus, aquele era o Filho de Deus. Era Deus ou não? Que nasceu de Maria? Era ou não era? Não. Então quem ele era? Era outra coisa, era um filho. Mas Deus estava naquele corpo. Veja, o mensageiro fala aqui na mensagem Paradoxo, parágrafo 282, ele disse, esse menino, criancinha de 12 anos de idade, absolutamente nenhuma sabedoria, ou pouca sabedoria, mas ele está dizendo assim, ora, mas somente um menino de 12 anos de idade, o pai não habitava nele nessa época, o pai não habitava, então quem era aquele? Hã? Era o pai pequenininho? Era o pai de 12 anos? Não, o pai nem habitava, então o pai era outro ser. Porque ele veio no dia quando ele o batizou, ele viu o Espírito descendo, veio e entrou nele. E isso é a Bíblia, isso o mensageiro está dizendo. E eles mentem para o povo, dizendo que não é bem assim, é assado, é a mesma coisa, é um teatro, é uma coisa. Não tem diferença nenhuma do catolicismo. O diabo pulverizando as suas mentes com mentiras. Como vão chegar ao novo nascimento? Como Deus vai reconhecê-los e selá-los? Crendo e propagando, dizendo que isso não é bem assim. Nós lemos que o profeta mesmo disse que Deus não pode mudar a sua palavra, se ele falou aquilo. Em outras palavras, eles dizem que Jesus era um tremendo mentiroso. Ele dizia,
pai, meu pai. Ele estava mentindo. E quando Deus dizia, esse é meu filho, eles estão dizendo, é mentira. São piores do que os católicos. Então você vê esses crentes, o que, irmão? Possuídos por um espírito demoníaco, porque recebem informações demoníacas. E falam mentiras. São falsos acusadores, perseguidores, mentem. Principalmente contra nós, contra o pastor aqui. Você prega 2 deuses, mentirosos. Quando vocês viram pregar 2 deuses? Já viram? Mas eles mentem. Por que mentem? Porque o pai da mentira habita neles. E aí eu vou ter comunhão com o filho do pai da mentira. Do filho do pai, né? Da mentira. Irmão. Minha comunhão é com Deus e sua palavra. Chega a um ponto que você não tem, porque eles começam a combater a palavra. Eu fico por Cristo, então eu fico sozinho, mas fico por Cristo. Não vou estar né? É mais fácil você ter uma certa, vamos dizer, relacionamento, assim, porque nós estamos no mundo, com o mundano, que ele não diz nada. Eu só vou mostrar uma coisa para vocês, para encerrar aqui. Nós já vamos entrar na oração. Ontem me enviaram para mim. Você sabe que tem a doutrina que Brana é Deus, né? E eles põem até os nomes das pessoas Brana, né? Fulano de tal Brana, né? Isso é uma blasfêmia assim, que ultrapassa. São pessoas loucas, né, irmão? Totalmente loucas, porque deixaram um diabão entrar aí. Mas aí ontem me mandaram, não sei qual é o lugar da África, eu não peguei todo, né? Me deram até o telefone da igreja lá. Lá estava um pastor pregando, Brana é Deus, o novo nome é Brana, Deus é Brana e os mesmos que você vê por aqui. Aí ele foi fazer um culto, uma reunião em um lugar, e para convencer o povo que Brana era Deus, começou a dizer palavras ruins, pegou a fotografia do Senhor Jesus e rasgou aquela do Hoffman. Esse não é Deus, esse aqui é o diabo, não sei o que, sei lá o que, eu não vou dizer o que ele disse, porque eu não sei. Sei que ele rasgou e disse um monte de bobagem e mostrou, esse é Deus, Brana é Deus. E começou a dizer um monte de coisas ruins. E fez um desafio. Aí disse assim, se isso que eu estou falando não é a verdade, que Deus me mate agora. Pois ele disse isso e caiu fulminado no chão, morto. Em questão de 1 hora, eles não conseguiam mais chegar perto dele, estava fedendo, estava se desintegrando já. E saiu a língua para fora, ficou virado um monstro assim. E ele foi fazer a reunião num lugar um pouco mais longe onde ele morava, não puderam levar ele porque ele estava horrível já. Estava estourando todo o organismo dele, foi fulminante a morte de juízo, tiveram que fazer um buraco e enterrar ele ali, que não era, já se tornou em questão de hora insuportável até chegar perto. Eu não sei o que ele falou, eu não me inteirei todo o assunto, mas deve ter dito coisas nojentas, e Deus se irou com aquilo, acabou com ele ali, com todos presentes lá. Mentiras. Dizem mentiras. E está cheio assim, e tudo com nome de revelação, que é da mensagem Brana. Mentira. Quando chega a esses pontos, eles blasfemam e chamam nós de diabo, falsa doutrina. Mas então o Brana era um falso? A Bíblia é um falso? Jesus é um falso? Deus é um falso? Que falsa doutrina? Até hoje ninguém me convenceu do meu erro, mas para me convencer somente com as Escrituras. Não que eu acho que é errado, você achar, até os católicos acham que eu estou errado, mas eles não me convencem de nada.
Aleluia, irmão. Esse é o tempo que estamos vivendo, irmão. Se você não cuidar, o diabo te engana e amarra você na sua mente com a instrução que você recebeu da igreja. Não te mete lá porque ele fala que Jesus é o Filho de Deus, isso é uma coisa do diabo. Ele não está bem dizendo mais nada do que dizendo que a Bíblia é do diabo. Essa é a verdade. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Quantos podem dizer graças a Deus, irmãos? Quantos que desejam de todo o coração nascer de novo, irmão? Porque eu preciso nascer de novo, senão eu não vou chegar lá. E é fácil nascer de novo. É somente ouvir a sua palavra e recebê-la. E logo Deus vai habitar em você. E então você vai poder dizer a mesma coisa que Jesus. Eu e o Pai somos um, Ele habita em mim. Eu tenho a mesma mente dele. Oramos, irmãos. Fale com Jesus. Ó Deus e Pai, verdadeiramente queremos ter uma nova mente. Queremos ter novos desejos, queremos nascer de novo pela bendita palavra original de Deus. Vem agora nessa manhã, Senhor gloriosa. Aqui está essa audiência de filhos e filhas de Deus. Eu creio que no fundo de cada coração, no fundo da mente de cada um, eles desejam a Deus. Eles querem isto. Eles querem ser novas criaturas. Querem ser vidas transformadas. E eu levanto a minha voz de oração para que, ó Deus, possa ter o Espírito Santo descer bem aqui. Ó Senhor, e realizar uma grande obra libertadora. Aleluia, pela própria palavra que foi proferida nesta manhã, ela tem poder para libertar a mente de todos os espíritos, aleluia, que vieram do mundo. Ó Senhor, liberta agora a cada mente, e o sangue de Jesus Cristo purifique cada um de todo o pecado de incredulidade. Possa hoje teu Espírito encontrar lugar em cada coração. Ó Senhor, e tu levar a cada um aquele, aleluia, novo nascimento e batismo com o Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, enche esse lugar com o séquito da tua glória, enche esse lugar com a tua gloriosa presença. E, ó Senhor, entra em nosso ser, em nossa mente, em nosso coração, nossa alma. Aleluia. Estenda as tuas mãos e realiza a tua obra de uma maneira especial. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda com a cabeça inclinada, se há algum enfermo, ou alguma pessoa que quer se reconciliar com Deus, ou alguém está com um problemão e quer uma solução, vem até a frente aqui para que possamos orar por você mais pessoalmente. Tenha somente fé que Deus pode lhe curar, Ele vai lhe curar, Ele vai te libertar, Ele vai realizar a sua obra. Aqui, para cá, para cá, para cá. Tenha fé. Tenha fé em Deus. Aleluia. Eu creio que vocês estão com problemas. Eu creio que Deus é mais que poderoso para resolver os seus problemas. Nós vamos fazer essa oração especial. Vou pedir para uns diáconos nos ajudar também. A igreja fica reverente em oração, irmão, estendendo a mão para cá, meus irmãos. Que são pessoas que precisam, e esses espíritos vão sair, irmão. Você tem que estar bem reverente para que ele não ache lugar aí na tua casa, aí na tua vida. Começa a pedir por eles, Senhor, tem misericórdia desses irmãos, desse povo. Aleluia. Deus vai abençoá-los, vai abençoar você também. Oramos por todos, se for possível, vamos colocar a mão em alguns. Os diáconos também.
amado Senhor Jesus Cristo, depois de ouvirmos a Tua palavra, eu fiz o apelo do altar para esse grupo. Eles vieram humildemente aqui, Senhor, porque reconhecem que Tu és Deus e que Tu podes solucionar o seu problema, curar as suas enfermidades, tirar as suas dores, aleluia, fazer a obra, Senhor, pelo qual eles necessitam, talvez uma vitória, uma libertação total. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo agora todo o poder do inimigo que tem vindo assolar essas vidas. Satanás, saia dessas vidas, saia agora de cada vida, e sejam eles agora libertos do poder do maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, toca nesse irmão agora, toca nessa irmã, aleluia, dá, Senhor, a cura, dá, Senhor, a resposta para a sua necessidade. Concede, Senhor, a Tua total e completa bênção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo esse povo agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus. Eu declaro cada um curado, abençoado, vitorioso. Aleluia. Declaro cada um deles justificados, lavado no sangue de Jesus. Lava cada um agora, meu Pai, e opera Teu milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá para esse irmão, para essa irmã, Senhor, a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua libertação, e que eles possam caminhar nesse processo até chegarem, Senhor, à promessa total. Eu oro também por cada pedido de oração constado nesse livro, em nome de Jesus Cristo. Estenda as Tuas mãos, ó Senhor, para cada petição, e lhes concede a resposta para a Tua glória e benefício deles, no nome de Jesus Cristo. Unge as roupas que estão aqui para que os enfermos fiquem totalmente curados, para a glória de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Sei com cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Você que está aqui na frente, você pode dizer: eu creio que o Senhor estendeu a mão para mim. Eu creio que eu estou abençoado agora. Pela fé eu tenho a bênção. Pela fé eu tenho a resposta. Vou sair daqui ungido com a palavra de Deus, vencendo e possuindo todas as bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tenha fé e vá para seu lugar enquanto nós ouvimos o cântico aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cantamos então. Cantamos então, digno de glória. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, digno de glória e levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar.
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém, Jesus. Agradecemos todos que estiveram conectados conosco. Estejam conosco nas próximas reuniões e que Deus abençoe a todos no